Boa noite. Boa noite. Então, boa noite a todos e a todas, também aqueles que nos acompanham no Facebook. E depois fica gravado esse encontro no nosso canal do YouTube, Savipa, São Vicente de Paulo. E faço agora uma pequena propaganda que quando tivermos 250 inscrições, aí vamos colocar o primeiro vídeo sobre a história da igreja. Para se inscrever, não custa nada, só entrar no canal Savipa, apertar no botãozinho lá e se inscrever no nosso canal. Vamos iniciar esse 7º encontro rezando. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixa eu só compartilhar nas outras páginas e com isso já poderemos começar. Muito bem. Vamos pegar a nossa Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, dos versículos 18 ao 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso, foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem, porventura, jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca o novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, estamos nesse estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus, seguindo o Evangelho de São Marcos. Então, cada encontro a gente vai seguindo uma passagem e queremos, pouco a pouco, terminar esse Evangelho de São Marcos para ter esse conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida, e depois, conhecendo a pessoa de Jesus Cristo, seguir com uma carta de São Paulo, de repente vamos até o Antigo Testamento e vamos continuando. Mas eu escolhi começar com o Evangelho de São Marcos. Por que, Padre Diego? Porque é o mais curto. É o mais curto, então vamos ter essa visão geral da vida de Jesus. Também para aqueles que perderam os outros encontros, no canal Savipa, no YouTube, pode acompanhar certinho, tem coisas que a gente já comentou sobre o Evangelho, sobre o autor do Evangelho. Também alguns aspectos que a gente não comenta, porque, tipo hoje, vamos falar dessa passagem, são tantas coisas, mas vamos ter outros encontros, e cada encontro eu busco, né, ver algum aspecto e dar um pouquinho mais de atenção
para aquele aspecto, para aquele momento da vida de Jesus, e pouco a pouco a gente, né, vai seguindo o nosso estudo bíblico. Muito bem. Aqui nos fala de Jesus como esposo. Nessa passagem nos fala do jejum. Nessa passagem nos fala que não adianta nada colocar um retalho de pano novo em uma roupa velha, que não adianta colocar vinho novo em odres velhos. E vamos falar sobre isso. Muito bem. Primeiro, um exemplo. Claro que todas as comparações são sempre imperfeitas, mas vamos começar com um exemplo. Vamos dizer que eu tenho que ir para São Paulo. Estamos aqui em Caxias do Sul, no sul do país, e temos que ir para São Paulo. Muito bem. Eu chego na rodoviária, e eu sei que eu tenho que ir para São Paulo, mas de repente eu chego lá e olho o ônibus que vai para São Paulo, e não é tão bom assim, tão confortável. Vamos dizer assim, ele já é um ônibus um pouquinho mais antigo, de repente não tem televisão, né, não tem Wi-Fi, e olho para o lado e tem um ônibus de última geração, maravilhoso, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com tudo aquilo que se pode oferecer, super confortável, só que na frente está escrito Buenos Aires. Buenos Aires, na Argentina. Eu estou pegando exemplos assim, né? E eu olho para aquele ônibus, olho para aquele que vai para São Paulo, mas eu sei que eu tenho que ir para São Paulo. Mas aí eu olho e digo, quer saber? Eu vou pegar o ônibus que vai a Buenos Aires, porque é o mais confortável. E aí a minha pergunta, mas você não tinha que ir para São Paulo? Não, eu escolhi aquele ônibus não pelo destino, mas porque é o mais confortável. E vai parar onde? Não no lugar que deveria ir. Padre Diego, por que você está contando esse exemplo? Por isso. Muitas vezes ficamos naquilo que é mais confortável para nós. E a gente perde o objetivo, o sentido da nossa vida. Nós vamos falar sobre o cristianismo, sobre a pessoa de Jesus. Ele é como esse tecido novo. Não adianta remendar com outras coisas, com outras filosofias. Não adianta. Ele é o vinho novo, em odres novos. É Cristo ou não? Ninguém é obrigado a seguir Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo nos pede tudo. Vamos ver sobre a liberdade religiosa. Vamos ver sobre a pessoa de Jesus. Mas aquilo que eu vou comentando, eu vou usando esse exemplo durante esse encontro, para que a gente pense um pouco. O que eu quero da minha vida? Qual que é o meu destino? Ou eu só busco aquilo que é mais confortável? Eu faço uma religião de acordo com aquilo que eu gosto, mesmo que eu não sei que me leve para o lugar certo. Agora, eu não estou dizendo que o cristianismo é esse ônibus velho, eu só dei o exemplo. Mas às vezes também tem dificuldades. Às vezes também tem os momentos difíceis. Como nos diz no Evangelho, dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Também tem os momentos de sacrifício, os momentos de cruz, os momentos de renúncia. Mas eu não posso perder qual que é o meu objetivo, que é o céu. E já vimos nos outros encontros o que é o céu, que é a comunhão total com Deus. É mais do que um lugar, é um estado, é estar com
Deus. Então, claro que eu vou falando sobre esse exemplo, mas vamos começar comentando que sim, existe a liberdade religiosa. No compêndio da doutrina social da Igreja, nos fala que realmente a liberdade religiosa faz parte da dignidade humana. Ninguém pode obrigar o outro a crer em algo. E ninguém deve seguir algo que não vai de acordo com a sua consciência. No número 421 deste compêndio da doutrina social da Igreja, que é importante conhecê-lo, nós temos um grupo de médicos católicos e já estamos no 2º ano, porque estamos estudando o compêndio. Quanta sabedoria, é uma maravilha. É importante que o cristão, que o católico conheça o compêndio da doutrina social da Igreja. Bem, no número 421, fala sobre isso, é importante ler. Eu não agora, não é o nosso objetivo falar sobre a liberdade religiosa, mas aqui nos diz: a dignidade da pessoa e a própria natureza da busca de Deus exigem que todos os homens gozem de imunidade de toda coação no campo religioso. Cada um é livre. Cada um é livre. E Deus, quando lemos a Bíblia desde o Antigo Testamento, nos fala sobre essa liberdade. Ninguém é obrigado a segui-lo. E ninguém é obrigado a seguir aquilo que ele pede. Tenha liberdade. Até mesmo Jesus, ele nos diz aqui no Evangelho de São João, lá no capítulo 6, que tem um momento que os discípulos já não querem mais acompanhar ele, porque as palavras dele são meio duras. Então, olham para aquele ônibus mais confortável, olham para aquele que não é tão, que tem que renunciar, aí abandonam Jesus, e Jesus olha para os 12 apóstolos e pergunta: vós também vos quereis ir embora? E Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Olha só que maravilha. Pedro está dizendo: não me importa aquilo que me oferecem o mundo, o ônibus mais confortável. Eu não quero saber de ar-condicionado, de poltrona mais confortável. Eu quero palavras de vida eterna. Eu não quero aquilo que é palavras de vida humana. Eu quero as palavras de vida eterna. Eu quero o meu destino, que é o céu. Por isso eu estou seguindo Jesus Cristo. Pois bem, existe a liberdade religiosa, mas isso não significa que todas as religiões são iguais. Olha só. Claro que para falar em liberdade religiosa, de repente alguém, depois do nosso encontro aqui, eu desligo e tem o momento das perguntas, você poderia dizer, mas como assim da liberdade religiosa? O que é consciência? É algo que deveríamos ter um pouquinho mais de tempo. Quem sabe no futuro a gente pode falar sobre esse tema. Mas fiquem com isso, que a liberdade religiosa faz parte da dignidade humana. Mas isso não significa que todas as religiões são iguais. Não significa. Por quê? Porque a religião é essa busca do homem, quando falo homem, do homem, da mulher, da criatura, para encontrar o seu Criador. Todas as pessoas e todas as gerações sempre teve algo, essa busca pelo sobrenatural, por Deus. Até mesmo um ateu, falta alguma coisa. Ele percebe que tem algo a mais do que só o corporal. Tem algo a mais. Simplesmente ele ignora. Mas todos sentem que falta algo. Tanto é que a gente está sempre buscando algo novo. E nada nos satisfaz. E Santo Agostinho nos dizia: fizeste-nos, Senhor, para ti, e nosso coração anda inquieto, enquanto não descansa em ti. Quer dizer, o nosso coração está inquieto. A gente busca algo mais.
E esse algo mais é Deus. Mesmo que eu não sei, é Deus. É aquilo que está faltando na minha vida. Essa comunhão com Deus. Então, a religião, ou as religiões, é essa busca da criatura para encontrar o seu Criador. Só que Deus, ele é objetivo, ele não é subjetivo. Não é a criatura que cria o Criador. É o Criador que cria a criatura. Então, Deus não é uma criação nossa. Então, ele é. Não é porque eu digo assim, eu gostaria que Deus fosse assim, 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 porque eu gosto que seja assim. Se existe Deus, pois Deus é. Tem duas opções. Deus existir ou não existir. Mas se ele existe, eu sempre falo brincando, ele não tem crise de identidade. Ele é. Ele não é uma criação nossa. Ele não é subjetivo. Ele é objetivo. Então, a gente tem essa busca por ele. Também Santo Agostinho dizia, se compreendesse Deus, ele não seria Deus. Mas como assim, Padre Diego? Santo Agostinho dizia assim, se eu consigo compreender Deus é porque eu estou igual a ele. Quer dizer que eu estou no mesmo nível que ele, então ele não é Deus, porque eu sou uma criatura, né? Se eu posso compreender Deus, significa que ele não é Deus, ele está acima de mim. Mas, Padre Diego, por que você está explicando tudo isso? Para dizer que esse Deus, que é Deus, e que existe não porque eu quero que seja dessa ou dessa maneira, ele é, e ele que criou todas as coisas, ele se revela. Então, o cristianismo é uma revelação. É Deus que se revela ao homem. É Deus que se revela. É Ele que desce. Não é nós que subimos para compreendê-lo. É Ele que vem até nós para se fazer compreender. Em Jesus Cristo. Esse Deus que se fez homem. Por isso, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, uma das verdades. Ele é o único caminho. Mas, padre, você acabou de falar que tem liberdade religiosa. Sim, existe a liberdade religiosa. Todos são livres. Mas Deus é. E Deus se revela. Somos livres ou não de aceitá-lo. Mas nós, cristãos, acreditamos, e isso não é algo irracional, porque pela vida de Cristo, pela história da igreja, pelas manifestações, a gente vê que é coerente, pelos sinais. Sempre quando me falam, Padre Diego, qual é a prova que o cristianismo, que Jesus Cristo é Deus, é o verdadeiro caminho? Dentro de muitos, eu para mim, um dos motivos principais que eu vejo é o perdão. Isso é algo meu. É o perdão. Ninguém na história e nenhum líder religioso até então falou de perdoar. E mais do que isso, perdoar os inimigos. É algo de divino. Que o ser humano por si só não seria capaz de chegar. E não aguenta. Você vê que aí tem algo diferente. Mas tem tantos outros sinais que acompanharam Jesus Cristo e que acompanham também pelo Espírito Santo na igreja. Então, Jesus é o centro, é a revelação de Deus, é o caminho, é a única salvação, é a única salvação. Ah, mas Padre Diego, claro que isso aí a gente pode comentar mais adiante, em outro momento. Padre Diego é aquele que nunca conheceu Jesus Cristo, vai se salvar?
Pode se salvar, se foi fiel à sua consciência, se fez o bem. Mas uma coisa eu digo, que ele se salvar, se ele se salvar, é por Jesus Cristo. Mesmo não conhecendo Jesus Cristo, não tem outro caminho para a comunhão com Deus que não seja Jesus Cristo. Ah, mas eu faço parte de outra religião e tal. Bom, se você não teve a oportunidade de conhecer Jesus, etc, etc, por isso que o único que julga é Deus, mas se você for salvo, é por Jesus Cristo. Aí o católico também é por Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele nos salvou na cruz. Ele nos salvou na cruz. Então, aquilo que eu quero deixar claro para vocês, que o cristianismo é uma revelação. É Deus que se fez homem. E por isso que, queridos irmãos e irmãs, nessa passagem, Jesus se coloca como esposo. Como esposo. E é sobre isso que eu quero comentar agora. Ele se coloca como esposo. Deus, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criou todas as coisas. E nós também somos criaturas de Deus. Mas no seu projeto de amor, teve um grande matrimônio. Teve um grande matrimônio. Entre o divino e o humano. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, a segunda pessoa da divina, da Santíssima Trindade, é o esposo que se esposa com a natureza humana. Ele se coloca como esposo. É o matrimônio do divino com o humano. Então esse Deus, e aqui estamos nós, criaturas, ele vem ao nosso encontro, se revela, se fez homem, morre por nós e volta para a família divina, para o seio da Santíssima Trindade, como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem. Nós somos filhos de Deus em Cristo. Deus Pai, quando nos olha em Cristo. Ele vem ao nosso encontro e depois nos eleva para a divindade. Eu não sei se eu estou sendo, tento ser simples, mas não sei se está muito teológico, mas é o casamento de Deus com a humanidade. É o casamento de Deus com a humanidade. Exemplos, padre. Primeiro, a liturgia, a Santa Missa. Quando o padre coloca aquela gotinha de água no vinho durante o ofertório, aquela gotinha de água, o padre faz uma oração em silêncio. Sabe no ofertório, né? Tem um cálice, o padre coloca o vinho, o ofertório, porque a gente se oferece junto. Sim ou não? Sim. O padre coloca aquela gotinha de água, que é sinal do nosso batismo, que pelo batismo estamos unidos, e o padre faz uma oração em silêncio, que diz assim: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Quando o padre está colocando, está dizendo, essa água unida ao vinho significa a nossa união da nossa humanidade com a divindade. Essa troca, esse casamento. E aquela aguinha que caiu, ela não se mistura? Se mistura. E depois, na hora da consagração, se transforma em Cristo. E depois chega aquele momento tão maravilhoso que o sacerdote eleva o corpo e o sangue de Cristo e fala aquelas palavras tão bonitas. Por Cristo, em Cristo, com Cristo. A Deus Pai, Ele não oferece o pão e o vinho e nem a nossa gotinha de água.
que somos nós. Nós já estamos em Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo e é oferecido a Deus Pai a nossa humanidade em Cristo. Olha só, na Santa Missa tem esse matrimônio e Deus Pai nos vê em Cristo. Em Cristo. E por isso que também Santo Agostinho, padre, você está falando bastante de Santo Agostinho? Sim. Amanhã é dia dele. Amanhã é dia dele. Hoje é dia da mãe dele, Santa Mônica. E Santo Agostinho dizia, é Deus que se faz homem para fazer o homem Deus. Olha só. Em Cristo. Ele se une conosco. E ele volta na Santíssima Trindade com a nossa humanidade. Estamos divinizados com Cristo. Lembra aquilo que eu falei no primeiro encontro? Sem Cristo somos nada. Com Cristo somos tudo. E por isso, eu vou falar uma coisa aqui, e de repente vai ser difícil explicar. Mas eu vou tentar explicar. Para que vocês percebam como o demônio é terrível. Como ele é o pai da mentira. E a pior mentira é quando tu pega algo de verdade e mistura com aquilo que não é verdade. O demônio, lá no início da criação, se vocês pegarem Gênesis capítulo 3, no versículo 4, quando ele chega para Adão e Eva e diz, oh não, tornou a serpente ele em forma. Claro que Gênesis é uma forma figurativa, mas é essa a primeira tentação. E o demônio diz, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Não é que o demônio estava falando a verdade? Ele sabia do projeto. Mas ele usou essa verdade com a mentira, provocando o orgulho de querer ser Deus sem Deus. E aquilo que a gente vive hoje é o pecado original. Quando eu me coloco como centro, eu vivo como se Deus não existe. Depois é só dar uma dor de barriga e a gente percebe que não somos nada. Dá uma dorzinha de barriga, a gente vê que a gente percebe que, né, que não somos tudo aquilo. Mas o demônio, ele usa algo que era o projeto de Deus, dele fazer-se homem, assumir a nossa natureza humana. Porque também dizem os teólogos, ninguém ama algo que não está no mesmo nível. Então, como Deus iria nos amar? Não tem, somos criaturas. Mas o modo como Deus fez foi nos tornando como Ele, em Cristo. Nos elevando como Ele. Como filhos. Não nos diz a Bíblia que somos filhos adotivos em Cristo? Ele nos assume e somos filhos e co-herdeiros de verdade? Pois bem, aquilo que era o projeto de Deus, o demônio vem e atrapalha. E atrapalha. Então, para que percebam como muitas vezes a gente tem que cuidar com as tentações do demônio. Porque às vezes ele diz, mas faz isso aí que vai ver que isso vai ajudar os outros. Ai, pobre daquela mãe, se não fizer aquela coisa e tal. Sempre vem com alguma coisa que parece boa para depois te puxar o tapete. Muito bem. Pois vamos voltar com a nossa passagem do esposo. Jesus casa com a natureza humana. Inclusive, lá na Basílica de São Pedro, quando estive lá e me contaram, eu achei bonito, tem o baldaquino de Bernini, que esse aqui. Até peguei aqui a foto. Certo? Com 4 colunas, e tem essa parte de cima, está sobre o altar, onde é celebrada a Santa Missa, a Eucaristia, que é a presença de Jesus. O baldaquino, se vocês pegarem
né, no dicionário, ele é usado até em cima das camas de casais, eram usados. Também nos casamentos antigos dos judeus, se colocava o noivo e a noiva embaixo, se colocava o baldaquino em cima. Simboliza o matrimônio, a união entre os outros. E aqui temos em cima do altar, em cima da Eucaristia, o grande matrimônio de Deus com a humanidade, que é Jesus Cristo presente na Eucaristia. Então, Jesus é o esposo. Ele se une conosco. Esse Deus que se fez homem, que deu a vida por nós. Até São Paulo, quando falar do matrimônio, ele vai falar do mistério do amor de Cristo com a igreja. A igreja é o povo. É o povo de Deus. Essa união, esse mistério. Aquilo que esse esposo fez por nós. Lembra dessa passagem? Lembra ou não? Até foi desse domingo, que é da carta aos Efésios, capítulo 5, versículos do 21 ao 32. Depois vocês podem ler com calma. Mas diz assim: maridos, vocês devem amar suas mulheres como Jesus amou a sua igreja. Como Jesus amou a sua igreja? Derramando até a última gota do seu sangue. E fala aqui no corpo, pode um homem odiar o seu próprio corpo, etc, etc? Pois também Jesus assume a nossa natureza humana. E não nos odeia, nos ama e se entrega por nós. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Por isso, no versículo 21, ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Ninguém. Jesus não é uma religião nova. Não é uma filosofia nova. É Deus que se fez homem, é a revelação de Deus. Não é um retalho. Não é um retalho. Ninguém está obrigado a acreditar em Jesus Cristo. Ninguém está obrigado a seguir Jesus Cristo. Só que ele nos pede tudo. Ou estamos com ele ou não estamos com ele. A religião não é tipo um supermercado, que eu vou pegar isso, vou pegar tudo aquilo que me agrada. E quantas vezes, digo até com tristeza, o ser humano está virando isso também na religião. Está mais preocupado, aquele exemplo que eu falei no início, com o conforto do ônibus, e não está preocupado aonde vai chegar. Não falam mais em religião, estão falando em espiritualidade. A espiritualidade. Vamos jogar fora os deveres, ficar só com os direitos, queremos entrar nesse ônibus confortado, com ar-condicionado. Uma religião muito humana. Muito humana. Ah, não, eu vou renunciar ao meu tempo, eu vou me sacrificar pelo próximo, não. Tudo tem que ser para mim. Tudo. Eu tenho que sentar na poltrona, botar o ar-condicionado para mim, assistir o programa que eu quero. Ah, mas esse ônibus não vai levar para onde você quer. Não, não me interessa. Eu quero viver a vida. Eu quero viver a vida. Perdemos o sentido da eternidade. E nos diz aqui no versículo 22, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, em odres novos. Odres é o recipiente, não é verdade? É o recipiente. Então, a gente tem que se transformar para receber essa revelação de Deus. É Deus que veio ao nosso encontro e que nos ama. Não é Deus que tem que se transformar naquilo que eu quero. Sou eu que tenho que me converter e ser aquilo que Deus quer de mim e que sonhou por mim, que é que eu seja feliz. Ele quer a felicidade eterna. Eu não sei se eu deixei claro.
mas posso repetir a frase. Jesus é o único Senhor. Ponto. E basta. Isso não é desmerecer outras religiões. Não é. De repente, aquele filósofo, aquela pessoa era uma pessoa boa, que bom, falou coisas boas, que bom. Mas Jesus não foi só uma pessoa boa e que falou coisas boas. Ele é Deus. É Deus. Ah, não, eu ponho Jesus aqui como um profeta, como aquela pergunta que Jesus, depois que os discípulos chegaram para ele e falaram, olha que estão falando que você é um profeta, que você é isso, aquilo. E Jesus diz, e para vocês quem eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Filho de Deus, o Messias. Tu és Deus. Tu és Deus. Essa é a diferença. Jesus não é só um cara bonito que passou na história da humanidade. Ninguém pode negar a pessoa histórica de Jesus. Ninguém pode negar. Ele passou. Só que para nós, ele não é só alguém que veio, viveu e morreu e pronto. Ele é alguém que veio, que se encarnou, que se fez homem, que morreu por nós, mas ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai. Não só como Deus, mas também como homem. E nós estamos com Ele. Com Ele. Somos divinizados. Somos filhos de Deus. Olha só que projeto maravilhoso de Deus. E Jesus é este esposo que se une com a natureza humana. Pois bem, então, já falei nessas núpcias, já comentei que o cristianismo é uma revelação, já falei que Jesus não é um remendo, é a novidade do Evangelho, é Ele, é o centro de tudo, é a única salvação, é a única salvação. E agora sim, no início, falam sobre o jejum. E Jesus diz, podem porventura jejuar os convidados das núpcias? Claro, estava sendo celebrado naquele momento esse casamento, Jesus estava aqui conosco. Enquanto está com eles o esposo, enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, então jejuarão. O que significa isso? Dentre outras coisas, né? Se poderia aqui falar de tantas coisas, que realmente, na nossa vida, tem um tempo para cada coisa. O cristianismo não é só cruz, não é só tristeza, bem pelo contrário, até na tristeza a gente sente o apoio de Deus, estar com Deus, estar com Deus. Mas também tem momentos de purificação, porque justamente renunciar, às vezes, nesse ônibus que nos leva para a vida eterna, muitas vezes tem que renunciar ao nosso orgulho, o nosso egoísmo, e não é fácil. E o que é o jejum? Essa renúncia. É ser capaz, muitas vezes, de deixar até algo que eu gosto para me fortalecer. O jejum tem dois aspectos. Um, que a gente se une com Jesus no sofrimento, na cruz de Cristo. Então agora não vou comer isso porque eu vou me unir e ofereço para Deus. Ou algum sofrimento, alguma coisa. Mas também tem o aspecto de remédio. Por quê? Para formar minha vontade. Para ser forte na hora da tentação. Porque se eu consigo, por exemplo, ficar um dia sem televisão ou sem Facebook, não na segunda-feira que temos o nosso encontro bíblico, né? Né? Mas se eu deixo algo que eu gosto, quando chegar uma tentação, esse demônio que vem aí me dá toda uma... Né? Eu tenho a capacidade de ser forte.
Eu consigo renunciar, de repente, eu não vou comer doce. Mas, Padre Diego, que problema tem? Ah, mas se eu sou capaz de renunciar a isso aqui, quando alguém vem falar mal de mim, eu consigo ter paciência. Porque eu estou me fortalecendo. Eu estou me disciplinando. O jejum vem nos ajudar a ser mais fortes, a formar a nossa vontade. E aqui também Jesus nos diz, dias virão que serão necessários também. E podemos, inclusive, ver como a liturgia nos ensina isso. Não tem o tempo da quaresma, tempo da conversão. Não tem um tempo do Natal, de alegria, o momento da ressurreição. Até no tempo comum tem os momentos de festa. Essa é a vida do cristão. Saber nos momentos felizes, estar felizes. Saber agradecer a Deus. Nos momentos tristes, também saber aguentar. Mesmo que está dentro daquele ônibus que eu falei no início e de repente a poltrona mais dura, mas eu sei, mas eu estou querendo chegar lá. E eu sei renunciar. Eu sei abandonar aquilo que precisa para entrar na porta estreita. Renunciar. Porque a gente tem aquele aspecto do orgulho e muitas vezes não somos capazes de amar de verdade. Aí entra o jejum. Mais adiante a gente vai falar mais disso, vamos falar sobre as virtudes, vamos falar sobre os vícios. Mas é importante. É importante também. Deus não quis tirar o sofrimento, a morte, mas Ele quis dar um novo significado para o sofrimento e para a morte. E que importante também ensinar também às crianças esse sentido. Isso é uma outra coisa, agora eu estou estudando psicologia, e é incrível perceber como hoje em dia as crianças, depois os adolescentes e os adultos, essas novas gerações, não sabem receber um não. Numa dificuldade já começa a entrar em agonia, porque não são acostumadas a sentir vamos dizer assim, um momento de renúncia. E como é importante também para os filhos o jejum. Não digo que eles tenham que ficar, né, sem comer o dia inteiro, mas como é importante, eu quero tomar esse sorvete, hoje não. Mas saber receber um não. Saber também sentir um pequeno sacrifício para que quando na vida chegar um sacrifício maior, não se abalem. Quando chegar na adolescência, um namoradinho, uma namoradinha não quer mais namorar, agora minha vida acabou. Que sejam acostumados a isso. Inclusive, eu falava com uma professora de psicologia lá na universidade. Falei, olha, não vamos entrar agora nesse aspecto de religião e tal, mas como nós católicos, a gente perdeu até o sentido da cruz. Hoje em dia só queremos mostrar Jesus ressuscitado, esconder a cruz. Na cruz não. Como é importante a cruz. Porque nessa vida tem sofrimento. E a gente tem que dar um novo significado para o sofrimento. Não é que o cristão é masoquista e gosta do sofrimento, mas é dar um novo significado para isso. E que importante era o crucifixo. Que importante as crianças olharem para o crucifixo e ver aquele Deus que se fez homem, que sofreu, e que eles também possam saber na vida dar um novo significado para o seu sofrimento. Claro que Jesus ressuscitou. Claro que depois da cruz vem a ressurreição. Mas antes também tem a cruz. E Jesus nos diz, dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado e então jejuarão. Então, como é importante, eu não sei se eu estou explicando, mas ter esse novo significado do sofrimento na nossa vida. E o jejum nos ajuda a deixar as coisas, a renunciar isso, a renunciar aquilo. A própria igreja, como mãe e maestra, nos coloca momentos do ano para que a gente também tenha esse momento de purificação e também esses momentos para aprender a sofrer. Padre Diego, aprender a sofrer? Sim, porque o cristianismo, queridos irmãos e irmãs, é uma fé muito
real. Faz parte da nossa realidade. Não é aquela que nos diz, vamos parar e fugir do sofrimento, esquecer do sofrimento. Não, você vai virar a esquina e você vai se dar de cara com o sofrimento. O cristão, ele não quer o sofrimento, mas ele sabe suportar com paciência. Ele sabe abraçar a cruz quando tem que abraçar. Ele sabe. Ele sabe subir na cruz quando tem que subir, mas ele sabe que lá em cima na cruz está Jesus Cristo, sofrendo. Como tem aquele salmo, e com isso eu termino, do bom pastor. Do bom pastor. Mesmo que eu ande, né? Como seria... Um dia vamos pegar esse, que é tão bonito, mesmo que eu ande pelos vales, né, tenebrosos, os vales da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Deus se fez homem, ele também passou pelo vale da morte. O importante é saber que ele está conosco. Ele está conosco. E o jejum nos ajuda nessa purificação e nesse novo significado do sofrimento. Pois bem, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Padre Diego, claro que faltou, sem dúvida. É pouco tempo, mas de repente aquilo que falta agora, nas outras passagens a gente vai retomando, vamos falando também outros aspectos, mas que Jesus seja o único Senhor da nossa vida. Mas que Senhor bom! Como Deus é maravilhoso! E aquilo que eu falei nos outros encontros. Se não estamos com Jesus, vamos colocar outra pessoa, outra coisa no lugar dele. E que triste, porque essas coisas nos tornam escravos. E Deus nos torna livres. Vamos nos unir cada vez mais com Deus. Então agora eu vou dar a bênção final. Nós continuamos aqui, para aqueles que queiram fazer alguma pergunta, a gente vai ter os nossos propósitos. Eu vou deixar aqui no Facebook, nos comentários, algumas dicas de propósitos para essa semana, porque um estudo e ação. É ação porque nós vamos colocar essa semana em ação algum propósito que me ajude a viver aquilo que a gente acabou de meditar na palavra de Deus. E é sistêmica porque transformando a minha vida, eu também vou levar Jesus na minha família, com os meus amigos, com os meus vizinhos. Por isso que é o estudo e ação sistêmica da palavra de Deus. Então, eu vou colocar algumas dicas. Se alguém chegou atrasado, ou perdeu, ou quer falar para algum amigo, alguma amiga, vai estar gravado no Facebook, tanto na página da Savipa, como na minha, e também no canal do YouTube. E essa propaganda, quando tivermos 250 inscrições, vamos colocar o primeiro vídeo sobre a história da igreja. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus.